Olá, tudo bem? Muito bem-vindo. Vamos concluir a nossa série de vídeos que estamos repercutindo aqui, essa última live do Rodrigo Abreu. Mas para começar, eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês. Sabedoria não vem da experiência, vem de como refletimos com a experiência. Sabedoria não vem da experiência, vem de como refletimos com a experiência. Entre as idades de 25 e 75 anos, a correlação entre idade e sabedoria é zero. Ganhar conhecimento e perspectiva não tem relação com quantos anos você viveu, mas sim com a quantidade de lições verdadeiramente aprendidas. Este é um pensamento de Adam Grant que serve para pautar as nossas escolhas, as nossas decisões. Reflitam sobre isso, é uma excelente reflexão. Mais uma para dar uma chacoalhada no cérebro. 95% das pessoas em todo o mundo buscam culpados, explicações, justificativas, razões para se queixar, para reclamar, para demonstrar sua insatisfação. 95% das pessoas pensam desta forma. 5% apenas buscam soluções e focam em resultados. Apenas 5% das pessoas buscam soluções e focam em resultados. Isso diz muito sobre por que tão poucas pessoas conseguem ser milionárias, por que tão poucas pessoas conseguem ser bem-sucedidas. Reflita e veja onde você se situa. Isso é muito importante. Muito bem, vamos avançar. Vamos aqui concluir a nossa repercussão da live. Mas antes eu queria dizer que a Vital ela se uniu à Soul Code Academy para qualificar mão de obra na área de telecom. A Vital fez uma parceria focando em inclusão digital, impacto social e empregabilidade, contratando alunos formados pela EdTech. Como um grande player de infraestrutura digital, com robusto plano de expansão no país, a Vital é uma das grandes demandantes por profissionais de TI, né, qualificados. A Vital está realizando, então, uma parceria em prol da empregabilidade com impacto social para encontrar profissionais de tecnologia da informação qualificados para assumir posições de trabalho em todo o Brasil. A empresa de soluções de infraestrutura, detentora da rede neutra de fibra ótica, que é a maior do país, se uniu à Soul Code Academy, uma edtech brasileira, que tem como propósito a educação tecnológica, a inclusão digital, impacto social, a diversidade e a empregabilidade para a contratação de colaboradores. A Soul Code Academy já formou mais de 800 pessoas em todo o Brasil, com mais de 90% de empregabilidade, e tem um compromisso de promover não só uma capacitação diferenciada, que está em seu DNA, como usa uma metodologia própria, promove mentoria, cursos online, ao vivo, 100% gratuitos para os alunos, além de treinamento de soft skills e inglês, mas também foca muito na diversidade da formação dos seus profissionais. Hoje no Brasil, cerca de 500 mil vagas estão aí para serem preenchidas e não consegue se preencher as vagas por falta de profissionais qualificados. Esse número já deve chegar a 800 mil vagas no ano que vem e pode chegar até o final de 2024 em 1 milhão de vagas abertas sem ser preenchidas. Falta capacitação, falta qualificação. E aí as empresas estão fazendo a sua parte, o Itaú fazendo a qualificação, o BTG fazendo a qualificação, o Microsoft fazendo a qualificação, a TOTUS, agora estamos vendo aí a Vital envolvida nisso, a Oi também fazendo qualificação de profissionais, e o governo federal precisa acordar para a vida também, o novo governo, e deve priorizar a qualificação profissional nessa área de tecnologia. Alô, presidente Lula, alô, nova equipe de governo, acorda para a vida. Estão querendo gerar trabalho, estão querendo gerar oportunidade para os brasileiros, estão querendo fazer com que os brasileiros ganhem mais dinheiro, é preciso qualificá-los para a área de tecnologia. Se o próximo governo não entender isso, vão dar com os burros na água, literalmente, né? Porque o mercado demanda profissionais mais sofisticados e é preciso, então, fazer uma requalificação dos profissionais que aí estão para que eles tenham oportunidades efetivas,
Há vagas abertas, presidente Lula, há vagas abertas. É preciso o senhor entender isso e colocar o seu governo para criar oportunidades de qualificação profissional. É isso que precisa ser feito, qualificação profissional. Vou repetir, viu, presidente Lula? Qualificação profissional na área de tecnologia. Alô, Brasília, acorda para a vida, futuro governo. Qualificação na área de tecnologia. Alô, Brasília, vamos acordar. Qualificação na área de tecnologia. É isso que a gente precisa. Então, está aí o exemplo da Vital, dessa parceria, e isso é importante, mas é preciso ter mais escala, preciso ter mais qualificação. É isso que a gente precisa. Vamos voltar agora para o Rodrigo Abreu. Vamos voltar para o Rodrigo Abreu e refletir um pouco sobre esse final da apresentação dele, nessa última live que ele fez. Vou aqui compartilhar com vocês para que a gente possa, então, repercutir e comentar. Vamos lá. E aí, do ponto de vista de grandes elementos da companhia, eu falei aqui da necessidade da gente investir no core, continuar crescendo o core, e essa é a companhia do futuro, é a fibra, é o B2B, são as novas receitas, e isso está andando bem, e obviamente a gente tem que continuar fazendo com que isso dê certo e reduzindo custos. Então esse é o primeiro grande elemento de desafio futuro. O segundo que eu mencionei é resolver a concessão. A gente precisa realmente reequilibrar a concessão, que traz resultado negativo, sendo muito transparente, a gente sempre disse isso, se não resolver a equação de concessão, não tem companhia no futuro, que é um elemento muito negativo, não precisa ser resolvido, é por isso que existe o pleito da arbitragem, e que é muito necessário para a gente reestruturar a visão de resultado de médio e longo prazo. E finalmente a gestão da estrutura de capital. Nós fizemos uma redução muito significativa de dívida ao longo desse período, então foi feita uma redução de dívida bruta aqui, como vocês podem ver, no primeiro trimestre de 22, de mais de 33 bilhões de reais para 18 bilhões de reais, é uma redução bastante significativa, mas para uma empresa nova, mais leve, com capacidade de gerar um EBITDA que em regime vai ser um EBITDA da ordem de um pouco mais de 2 bilhões de reais, ainda é uma dívida alta. Então a gente está fazendo um processo de gestão dessa estrutura de capital com... Aqui eu quero chamar a atenção com essa questão da dívida. O trabalho que a Oi fez foi excepcional. É preciso que outras coisas aconteçam. O trabalho que foi feito foi excepcional. Se nós pegarmos a dívida no início da recuperação judicial, ela era de 85 bilhões de reais. 85 bilhões de reais. Tomem nota aí, 85 bilhões de reais. Essa dívida, somada com as multas colocadas pela Anatel, chegaram então a mais 22 bilhões, estamos falando aí de 107 bilhões de reais. 107 bilhões de reais. Essa dívida, alguns poderiam dizer, mas você está falando 85, era 65 bi, boa parte da dívida da Oi é em moeda estrangeira, 69% é em dólar. Então, trazidas a valor presente essas dívidas, considerando a variação cambial, esses 65 bi chegam a 85 bilhões. E mais a multa que a Anatel quis sangrar ainda mais a Oi, não deu desconto de 70% que poderia ter sido praticado. A Oi não é do senador Collor de Mello, né? Se fosse, teria tido o benefício que o BNDES deu, desconto de 70% na dívida, por conta da lei que diz que as empresas teriam direito a isso estando em recuperação judicial. Mas como a Oi não é do senador Collor de Mello, como a Oi não é de nenhum ente ligado ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao presidente da República, algum governador, algum ministro, chefe de Estado, né? Então, como a Oi não tem esse privilégio, ela não teve o benefício dos 70% de desconto das multas, né, da sua dívida, no caso com a Anatel. Então, somando tudo, chegamos a 107 bi. 107 bilhões era a dívida da Oi. Veja que o Rodrigo Abreu destaca aí que essa dívida, aí ele está falando da dívida sem a parte da Anatel, né, que é os 85 bi, tinha caído para 33 bi no primeiro trimestre de 22, e aí com as vendas de parte de negócios da empresa, e pagamentos já, amortização, essa dívida caiu para 21,9 bi, 21,9 bi, e aí você tem a parte de caixa que você pode abater da dívida bruta para chegar a uma dívida líquida, e aí a sua dívida líquida está em 18,3 bi. Essa dívida líquida de 18,3 bi é uma dívida que tem aí os bancos
como credores, 31% desse recurso é relacionado aos bancos, 39% é relacionado a bondes, títulos de dívida, né, negociados no exterior, bondes que vencem agora em 2025, e tem os CIEs, o que temos aí as ECAs, né, 23%. Então, e outros 7%. Então, essa é a composição dessa dívida de 18,3 bi, né? Mas vamos lembrar que essa dívida era de 85 bi, estou tirando aí a multa da Anatel, seguindo a mesma ideia do presidente aí da Oi, então aqueles 85 bi, hoje são 18 bi, e tem essa composição. O importante entender é que a Oi, ele vai falar agora da articulação, da contratação de uma empresa de assessoria financeira, a Moelis, que é um dos maiores nomes nessa área de assessoramento financeiro. A Moelis vai tentar ajudar a Oi a fazer uma nova rodada de conversas e negociações com os credores para rearrumar essa dívida com relação ao tempo. Nós temos hoje uma dívida da Oi que não é uma dívida de curto prazo. Aí falamos de curto prazo, 12 meses, né? Então, essa não é uma dívida de curto prazo. Por outro lado, estamos em 2023, praticamente, e uma parte importante dessa dívida vai ser vencida em 2025, que são os bonds. Então, temos aí quase 40% da dívida vencendo em 2025. Vamos chamar isso de médio prazo, né? Então, tem essa dívida aí que está aí na porta para 2025, e o trabalho da Moelis provavelmente vai focar muito nesse item, que aí estamos falando de algo em torno aí de 10 bi, mais ou menos, né? 10 bilhões, mais ou menos, é o que a gente tem aí de perspectiva para uma renegociação, considerando aí os bondes e também os bancos, a dívida com os bancos também, que estaria nesse médio prazo. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida, precisa ser equacionada. O que as empresas normalmente fazem? Tentam negociar essa dívida para um prazo melhor, alongar um pouco mais a dívida. Geralmente, elas também podem fazer uma contratação de dívida nova para substituir a dívida velha por uma dívida nova e em condições mais vantajosas, vamos dizer assim. Nessa negociação de dívida, também as empresas, quando começam a fazer esses processos de renegociação, buscam taxas de juros mais baixas, né? Trocar taxas de juros mais altas por taxas mais baixas. Vamos verificar e acompanhar esse trabalho que vai ser feito pela Moelis, porque isso vai nos mostrar um pouco como vai ficar essa situação de dívida da Oi daqui para frente. Isso é algo que precisa ser monitorado. Ainda é uma dívida alta, o Rodrigo Abreu está falando aí do EBITDA de 2 bi e uma dívida de 18, quer dizer, 9 vezes o EBITDA. É uma dívida alta que ela vai ser equacionada ao longo do tempo e também de venda de participação lá na frente, em 2025, provavelmente, com uma venda de uma parte da participação da Oi na Vital. Isso também vai fazer a Oi levantar dinheiro, e esse dinheiro vai permitir o abatimento dessa dívida. Vamos lembrar também que uma empresa, foi feita uma avaliação a pedido do Ministério Público, né, a pedido do juiz, uma avaliação que para os próximos 3 anos se chegou à conclusão que a Oi tem condições de quitar todas as suas obrigações, e que tem aí um montante nos próximos 3 anos de fluxo de caixa para entrar, previstos aí na ordem de 11 bi, que daria para custear todos os seus compromissos futuros. Isso foi feito um estudo recentemente a pedido do juiz e do Ministério Público, né? Se a gente olhar já o momento atual de dívida da Oi, comparando com o passado, a gente já vê uma engenharia financeira que foi bem interessante. Quer dizer, em 2016, 2017, havia muita dívida de curto prazo quando a gente olhava os números da Oi.
Já em 2022, a gente vê que essa dívida ela migrou saindo de curto prazo e temos uma dívida mais de médio prazo, com um horizonte aí de 2025, né? Portanto, vamos estar de olho nisso aí. Vamos lembrar que 69% dessa dívida está em dólar e, portanto, esse valor da dívida sobe e desce em função de inflação e em função de variação cambial. Quanto mais o dólar subir, pior para a Oi. Quanto mais o dólar cair, melhor para a Oi. Vamos sempre lembrar disso. Vai haver sempre movimentação dessa dívida da Oi conforme a variação cambial trimestre a trimestre. Isso não significa dizer que é um problema gigantesco, porque assim como o dólar pode subir, prejudica um trimestre, no outro trimestre pode cair, tudo vai depender, obviamente, da macroeconomia brasileira, né? Mas temos que lembrar que 69% da dívida da Oi está em dólar, né? E a geração de caixa será aí o grande desafio da empresa. A empresa precisa performar cada vez mais e melhor, gerando caixa, para que esse caixa possa, de alguma maneira, contribuir para o custeio da empresa, não só o seu custeio operacional, mas também para a amortização da dívida, né? Então, essa é uma reflexão que eu queria deixar aqui nessa parte do vídeo. Um assessor financeiro, que é a Moelis & Company, para auxiliar discussões com empreendedores, como é que a gente faz alongamentos, como é que a gente faz revisões dessa dívida para que ela possa ser uma dívida sustentável pela companhia no longo prazo. Então, esses são os 3 grandes componentes de estratégia futura de foco da companhia. Um é a operação em si, ela tem que funcionar e está andando bem, mas ela precisa continuar a andar bem e corte de custos e crescimento da receita. O outro é a concessão. E o terceiro é a gestão da nossa estrutura de capital, né? Aí, falando de alguns outros temas aqui rápidos, antes de concluir e passar para a pessoal já está um pouquinho ansiosa aqui. A gente tem uma entrada proativa aqui, que é o grupamento. Foi um tema muito discutido por acionistas ao longo dos últimos meses. Finalmente, numa GEC, nós realizamos no dia 1º, esse grupamento foi aprovado num fator de 10-1. Nós havíamos proposto um fator de 50-1, conscientemente, porque, na prática, nós acreditávamos como companhia que seria o melhor fator para a estabilidade do preço da ação e para permitir que ela tivesse uma menor volatilidade. Acabou a Assembleia propondo uma alternativa de 10-1, então o grupamento vai ser feito na razão de 10-1, e ele é necessário para manter a negociação na B3, obviamente para sair da chamada condição de penny stock, uma ação que trade abaixo de R$1. Então isso vai ser feito. Agora tem uma sequência de ações todas para poder fazer esse período de ajuste. A gente imagina que no final de janeiro essas ações estejam já tendo feito o grupamento, já estejam negociadas com um novo valor de ação no grupamento de 10-1. Sobre o grupamento, houve de novo, né? Vamos dizer, a Oi apresentou a proposta de 50-1 no grupamento e investiu muito pouco em comunicação para defender essa tese que o Rodrigo Abreu disse que entendia que era melhor, mas não houve nenhuma tentativa de defesa dessa tese perante a sua base acionária. Então, para mim, este é um problema ainda que a Oi tem, a área de comunicação da empresa com o investidor, ao meu ver, continua ruim. Não é ruim agora, já é ruim há algum tempo. Então, se alguém da Oi estiver assistindo, eu pediria que refletissem sobre essa relação de comunicação da empresa com a sua base acionária. A comunicação é deficiente, a comunicação não é qualificada, a comunicação não aborda os temas mais emergentes, vamos dizer assim, que estão na mesa de demanda dos acionistas, não é? Então, definitivamente, não, nós propomos 50-1 e, infelizmente, saiu 10-1. Não houve nenhuma tentativa de convencimento, não houve nenhuma tentativa de justificativa, e aí o Vitor Adler acabou apresentando uma proposta de 10-1, que nós vínhamos defendendo desde o início, que seria essa a melhor mesmo, 10-1, no máximo 15-1. Então, a gente entende que essa era a melhor alternativa. Se a Oi entendia que deveria ser uma maior, como o presidente falou, deveria ter vindo fazer eventos, né, justificando essa teoria, coisa que não fez, coisa que não tem sido uma política de prioridade da gestão do Rodrigo Abreu, essa comunicação com o investidor. É uma base acionária fragmentada, é uma base acionária com muitos pequenos investidores, nano-investidores, né? Muita gente com pouquíssima experiência de bolsa, com pouquíssima qualificação na área empresarial, na área de investimentos financeiros,
e fica muito a reboque dessas especulações todas que estão aí. Então a Oi precisa pensar o que fazer para melhor se comunicar. Há muito ruído, muita volatilidade, há especuladores trabalhando no papel, desde de 2020, 2019, existem especuladores trabalhando no papel fortemente, operam muito com aluguel de ações, isso é uma praga, os aluguéis de ações. Tem gente de má índole, de déficit de caráter, que estão dizendo que o Rodrigo Abreu ganha dinheiro com aluguel de ações. Eu já recebi prints de pessoas que me mandaram, gente de índole ruim mesmo, dizendo que o Rodrigo Abreu é o principal beneficiário do aluguel de ações da Oi. Então, veja, algo precisa ser feito, há uma necessidade de melhorar a comunicação, de melhor esclarecer, de se criar uma iniciativa de conversar, não é? Mas até aqui eu acho que se houve alguma tentativa, não produziu resultado. No meu entender, a comunicação continua sendo um problema para a Oi, né? O aluguel de ações é um estelionato, o Luiz Barsi Filho diz isso com todas as letras. Existe hoje alguns fundos operando diretamente com o Oi, operando diretamente nas quedas. Isso fez com que a ação saísse lá de 1,80, 1,60, despencasse para centavos, né? Enquanto esses aluguéis de ações estiverem altos, não vai haver a menor possibilidade do preço das ações subirem, não é? Hoje a empresa está muito melhor do que em 2020, está muito melhor do que em 2021, e, no entanto, ainda assim, o preço das ações só fizeram derreter. E o que a gente percebe é que a empresa definitivamente não está muito preocupada com isso. E eu até entendo, porque eu 30 anos trabalhando com empresas, eu sei que os CEOs das empresas não ficam olhando para a Bolsa de Valores. Mas, olha, eu diria assim, diante da situação de muitas pessoas que investiram em Oi, diante da situação de muitas famílias que colocaram dinheiro em Oi, sabendo dos riscos por se tratar de uma empresa em recuperação judicial, mas eu acho que não faria mal nenhum o presidente da empresa e sua equipe ter uma política de, vamos dizer assim, de maior atenção para essa base de nano-acionistas, de pequeníssimos acionistas, né? Aqui a gente continua na nossa cruzada. Temos algumas bandeiras no canal de Viver de Renda. Uma delas é essa, trabalhar pela queda dos aluguéis de ações da Oi, né? Tenho insistido nessa tecla aqui constantemente, que as pessoas parem de alugar as ações, suas ações da Oi, não é? Você ganha entre 4% e 5% em 12 meses e suas ações não param de cair. Então não vale a pena, não faz o menor sentido isso, não é inteligente fazer isso. Do outro lado, a gente precisa se organizar, estamos com 1,5% de ações, de 5% que a gente necessita mobilizar, unir, para poder bater na porta da Oi e indicar um conselheiro independente. É preciso que os acionistas minoritários se organizem, se estruturem, façam parte de um grupo e possam indicar um conselheiro independente. Veja que os grandes fazem isso. O Vitor Adler tem assento no Conselho de Administração, tem representação no Conselho Fiscal. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele precisa estar lá dentro para defender suas posições, defender seus pontos de vista, saber o que está acontecendo. Isso é uma decisão inteligente de um grande acionista. Os pequenos não têm essa capacidade isoladamente. Para ter essa possibilidade, precisam se reunir, precisam se juntar. Então, aqui a gente também vem defendendo isso. Vamos lá. E aí, finalmente, aqui, a gente sabe que tem enormes progressos, então a gente, de novo, entregou os M&As, entregou as segregações, separações estruturais, acelerou o crescimento da receita novamente, reduziu o churn, a gente transformou o mix de receita, a gente vem reduzindo o custo de maneira muito, muito consistente, reduziu a dívida líquida. Então, naquele plano que tinha sido proposto lá atrás, praticamente tudo vem sendo cumprido. Obviamente, você não controla todas as variáveis da companhia, então não temos ainda uma situação de resolução permanente para frente, onde se pode declarar vitória. A gente tem, sim, muito desafio a endereçar pela frente. Em particular, esses três que eu mencionei. Continuar a crescer o negócio,
reduzir a dívida, resolver o tema da concessão. Eu costumo usar uma figura de linguagem, até mesmo para dentro de casa, que vale para fora, que eu não sou montanhista, tá? Mas é que tem um desafio que sempre me chamou a atenção, que chama de Seven Summits, são 7 picos, que os montanhistas mais experientes escalam as 7 maiores montanhas do mundo em um determinado período de tempo, e é um desafio super famoso. E aí eu brinco, a gente está fazendo nossos Seven Summits. A gente já deve ter escalado talvez umas 4, 5 montanhas, mas ainda faltam algumas pela frente, e as montanhas são grandes, então a gente tem sim desafios importantes pela frente. É um caso que passou por recuperação judicial, a gente ainda está em recuperação judicial, eu imagino que algumas das perguntas têm a ver com recuperação e expectativa de saída. A principal pergunta aqui no chat é essa mesmo. Mas ainda tem desafios pela frente. Não é um caso que tem um prazo de longo, é um caso de longo prazo, tem muita coisa para fazer, tem desafios, a gente acredita que o caminho que tem pela frente é viável, mas é um caminho que tem seus riscos e tem seus desafios para cumprir, né? Então essa é a nossa visão aqui de update, de resultado, de estratégia, mas acho que vale a pena a gente passar para as perguntas, né? Ótimo. Muito bem. Então é isso, minha gente. É isso. Essa é a questão que nós precisamos refletir, não é? Essa foi a fala do presidente. Entendemos que o trabalho vem sendo bem feito, que existe um bom trabalho sendo entregue. Há muito, como ele disse, para ser feito. Há ainda algumas montanhas para serem escaladas e vencidas. Talvez dos 7 picos que ele falou, 4 já tenham sido escalados, ainda faltam 3. Está talvez já escalou mais da metade do 5º pico, ainda faltam chegar no topo desse 5º pico e depois fazer mais as 2 outras montanhas. Mas é isso, a gente precisa entender a dinâmica da empresa, entender o que está sendo feito e, ao mesmo tempo, precisamos trabalhar em prol da empresa, no sentido de tentar trazer para baixo, para muito baixo, os aluguéis de ações da Oi BR3 e precisamos nos unir, nos organizarmos para ter um grupo de minoritários da Oi que possa ter o direito de indicar um conselheiro independente e assim fazer parte da gestão da empresa. Ouvir a empresa e expressar a vontade dos minoritários. Espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês e, mais uma vez, aproveitem o Natal, fiquem com Deus, com suas famílias, com seus amigos e tudo de melhor para vocês é o que eu desejo com todo o meu coração. Um abraço e até a próxima. Tchau.